importante vermos isso. Mas não esquecer que essa lei de 71 é, antes de tudo, penso eu, uma resposta ao ambiente interno. E aí eu considero o movimento emancipacionista na sociedade brasileira, que começa a surgir na década de 60 e vai ganhar espaço, inclusive, na literatura. Podemos lembrar aqui a publicação de Vítimas Algozes, do Joaquim Manuel de Macedo, podemos lembrar aqui, né, a obra de Perdigão Malheiro, né, sobre o estudo da escravidão no Brasil. Podemos lembrar aqui a obra de Tavares Basto, né, já na década de 1960. Podemos lembrar aqui também, né, as propostas e debates no parlamento ao longo desse período. Então, eu penso que a Lei de 71 retira o Estado imperial do seu imobilismo diante de algo que vai ser chamado como problema do elemento servil. E ele precisa dar uma resposta política a isso. Ou seja, não é possível mais ficar as coisas como estão, né? Por isso que a lei do ventre livre vai para além do ventre livre. Por que não se fez uma lei restrita à liberdade do ventre da escrava? É uma pergunta que eu acho que parece importante. Por que não se libertou apenas o ventre da escrava? Por que a lei de 1171 foi vista, como disse anteriormente o Bruno aqui, como uma lei áurea, como uma lei que veio para resolver o problema do elemento servil, como uma lei que veio para resolver o problema da escravidão. Então, ela não bastava apenas para dirimir as tensões que existiam na época dentro da escravidão, não bastava apenas dizer, não nasce mais o filho da escrava, né? Era preciso tratar de outros aspectos como lei áurea que se pensava, né? Então, o direito do escravo ao pecúlio, baseado, como já disse muito bem, né, Manuela Carneiro da Cunha, uma lei costumeira da economia moral da escravidão. O direito escravo à alforria, que já era também baseado numa lei costumeira, economia moral da escravidão, podemos pensar assim. Depois a gente desenvolve mais a ideia. Criação de uma política estatal emancipacionista via fundo de emancipação, ou seja, o Estado também se colocava como indutor desse processo, não bastava dizer o filho da escrava nasce livre. Agora o Estado também precisava resolver o problema da liberdade daqueles que ainda estavam. Então, cria uma política de Estado, uma política estatal, melhor dizendo, emancipacionista, né, para pensar isso. E a questão da matrícula, também lembrada pelo Bruno, e que também a Beatriz Mamingonhan traz esse debate muito interessante, de legalização da propriedade escrava, produto do contrabando, mas eu penso um pouco mais, que a lei do ventre livre também vai trazer a estabilidade, e não apenas a legalidade da escravidão. E aí eu vou um pouco na contramão, né, do discurso de que a lei do ventre livre ia desestabilizar a escravidão. Na verdade, ela tenta estabilizar a escravidão como regime de trabalho, não apenas garantindo legalidade a esse regime fundado no contrabando, na pirataria, mas também resolvendo um problema que existia na escravidão, associado a essa questão do contrabando, do escravizado, da ilegalidade, que era a precariedade da liberdade. Quando você, na lei de 71, estabelece a matrícula, e só é escravo quem é matriculado, você dá uma estabilidade institucional para a escravidão. No momento em que, se você não tem matrícula, você não pode ser escravo. Então, aquilo que atingia o medo de ser escravizado, e esse medo existia, daí a resistência que você vai ter ao registro civil de nascimento, algumas décadas antes, né? O medo de você ser escravizado, apesar de livre, era real. Essa precariedade da liberdade, que já é apontado, né, na historiografia, inclusive por vários trabalhos, inclusive o trabalho do Sidney Chalub, e é justamente resolvendo essa precariedade da liberdade que você estabiliza a escravidão por meio da matrícula.
por meio da matrícula, ou seja, você define o status legal de quem pode e quem não pode ser escravo com a matrícula. E, por outro lado, ninguém mais nasce escravo, né? Então, você está dando aí uma estabilidade a essa escravidão, né? Ou seja, pensar a lei de 71 como o estatuto da escravidão e também da liberdade, mas a liberdade a partir do gradualismo, de pouco em pouco, aos poucos, aonde se preservava a indenização e regulamentação, indução do processo privado de liberdade dos escravos. Isso estaria colocado no horizonte da lei. Daí aquilo que o Bruno fala, que também eu quero enfatizar, o argumento de Rio Branco. Na minha tese eu já chamava atenção para isso, que a lei de 71, segundo Rio Branco, né, fez muito mais pela escravidão do que pela liberdade. Aí você pode dizer, isso era a retórica do Rio Branco, né, para defender o seu governo, a lei. Não, não era meramente retórica, embora fosse, né? É porque a lei fazia muito mais pela escravidão do que pela liberdade. Esse vai ser depois, na década de 80, no início dos anos 80, a própria crítica, como já foi dita aqui, né, inclusive do Joaquim Nabuco, quando vai dizer que a lei de 71, né, arranha a escravidão, mas não vai fundo para enfrentar, né, a sua ineficiência. A lei de 71 é a reação escravocrata, tão bem explicada aqui anteriormente pelo Walter, pelo Bruno, né? E aí a gente pergunta, uma derrota da escravidão, né, ou uma solução de compromisso, né? Por que, apesar de tanta pressão, não era pressão de pouca gente, não era pressão de gente insignificante, apesar de toda a pressão, de toda a resistência senhorial à lei, né, e de todo o debate suscitado, por que a lei foi vitoriosa? Essa também é uma pergunta. Ela foi vitoriosa porque era preciso fazer alguma coisa. Ou seja, a leitura que se tinha é de que não fazer era pior do que fazer. E não fazer era apostar na ruína da escravidão, porque tinha que dar uma resposta a esse emancipacionismo que estava ganhando corpo na sociedade civil, tinha que dar uma resposta a essa rebeldia escrava, tinha que dar uma resposta a essas questões, né? Daí que da crítica e oposição à lei, na década de 70, você vai ter a defesa da lei pelos partidários da escravidão, já na década de 80, como demonstrou muito bem aqui o Bruno. E do apoio à lei pelos abolicionistas ou contrários à escravidão, a crítica da lei na década de 80. Então, os polos se invertem, né? E aí vamos falar da escravidão e a matemática social da lei do ventre livre. Por que eu vou falar dessa matemática social? As implicações para o futuro da escravidão com a liberdade do ventre da escrava. Por que não se estabeleceu uma data futura a partir da aprovação da lei para a liberdade do ventre da escrava? Um mínimo de 6 meses, um máximo de 10 meses. Por que de imediato abolir a escravidão do ventre de escrava, inclusive dos fetos já gerados meses antes da lei? Porque essa foi uma questão, inclusive, que foi colocada, né? Ou seja, a escrava que estava grávida e que deu luz no dia seguinte, a 28 de setembro, o filho nasce liberto, ingênuo, né? Então, por que não se deu esse prazo, né? Porque não havia clima, penso eu, político para isso, não havia clima social para isso. Seria pior do que não fazê-lo, né? Seria pior fazer esse prazo do que desconsiderar esse prazo. Seria por uma questão mais prática ou receio de instabilidade social e tensionamento das relações na escravidão, né? Essa que é a questão aí. Por que é de imediato, né? É por uma praticidade no cumprimento da lei ou evitar um tensionamento. A liberdade do filho da escrava e a continuidade da escravidão. Aí eu vou apresentar um pouco dessa matemática social da lei, né? E como isso tem a ver com o argumento do Rio Branco, de que fez muito mais pela escravidão do que pela liberdade. Ora, se você considerar uma mulher escrava nascida antes da lei, em 1871, essa mulher escrava, aos 40 anos, em 1911, ela ainda pode ter filho.
Aí você pode dizer, não era muito comum, mas não era impossível. Eu encontro mulheres escravas que têm filho aos 40 anos. Né? Então, se o filho dela nasce em 1911 e tem que ficar 21, até a idade de 21 anos com o senhor, então os últimos libertos pela lei, os últimos ingênuos, vão ser livres, de fato, de qualquer servidão em 1932. Né? Então, os últimos ingênuos. Né? Quantos ingênuos seriam? Aí você pode fazer uma série de cálculos estimativos de longevidade dos ingênuos, né? De número de nascimento, natalidade, mortalidade, para supor isso. Mas, em termos de contagem de tempo, os últimos ingênuos, se tudo funcionasse em tese como estava previsto, né? Se a conta fechasse, mas a conta não fechou, né? Os últimos ingênuos estariam dispensados de servir os senhores de suas mães aos 21 anos, em 1932. Né? E se você considerar isso aí, então a condição servil do ingênuo e a sua perspectiva de futuro. Né? Aí eu vou perguntar aqui, por que 8 anos? Às vezes a gente fala muito da lei do ventre livre e vai tomando certas informações constantes da lei como naturalidade. Mas eu me pergunto, por que 8 anos? O que estava por detrás dessa referência de 8 anos? Isso não é um número mágico. Quando eles definem 8 anos, para dizer que o senhor da mãe pode entregar a criança para o Estado ou ficar com a criança e explorar por 13 anos o seu trabalho até os 21 anos, isso aí não é um número mágico e nem é ignorância, qualquer coisa semelhante. Há uma lógica aí. Há uma matemática social aí da escravidão, né, que é a seguinte, e todos nós sabemos, mas é importante enfatizar, que o que estava por detrás dessa referência? Uma referência social no contexto da escravidão. A criança escrava e também pobre, livre das classes subalternas, e sua inserção no mercado de trabalho. Mas quando é que as crianças passam a ser inseridas? E não somente a criança escravizada, mas a criança pobre livre passa a ser inserida no mercado de trabalho, passa a ter algum valor de mercado como trabalhador. A partir dos 8 anos, 10 anos de idade. Então, é por isso que pensam esse número. Né? Aos 8 anos, mais ainda aos 10 anos, e a perspectiva de longevidade da criança escrava e pobre, que atinge 8, 10 anos, maior probabilidade de alcançar a idade adulta. Ora, a chance da criança com 1 ano, 2 anos, até 8 anos chegar à idade adulta, né? E aí o Pedro Melo faz esses cálculos no seu estudo sobre longevidade escrava, é muito menor do que uma criança que alcança os 10 anos. A criança que alcança 8, 10 anos, com certeza tem uma chance real muito maior de alcançar a idade adulta. Então, o que é que o Estado pensa? Olha, essa criança que tem toda a chance de morrer até os 8 anos de idade, fica com o senhor. Depois dos 8 anos, ele entrega para o Estado ou ele fica para explorar por 13 anos até os 21 anos. O que faz a maioria dos senhores? Ficam com seus ingênuos, porque é mais negócio, né? Mas por que os senhores deviam cuidar dos ingênuos, mantendo suas mães escravizadas até a idade dos 8 anos? Por quê? Uma lógica paternalista da escravidão, por um lado, e a resistência escrava associada a esse paternalismo. Por que 21 anos? Os ingênuos deveriam ser considerados livres aos 21 anos. Por que aos 21 anos? Eles seriam considerados livres de toda a obrigação de servir compulsoriamente os senhores de suas mães. 13 anos de trabalho, exploração e suposto disciplinamento dos ingênuos seria o tempo considerado suficiente para formar esse liberto? Ou seja, após 13 anos de exploração, de disciplinamento, de escravização, de servidão, era o tempo suficiente, né? A pergunta aí, para formar esse liberto? Então, essas são algumas questões, né? Pela matemática social da lei do ventre livre, em tese, os últimos ingênuos estariam desobrigados de servir seus senhores até 32. Então, você dá uma sobrevida. E aí isso explica, né, o interesse que passa a ter, principalmente em relação à mão de obra dos ingênuos, a partir dos 8 anos de idade. E isso também
e lembrando aqui da tese de Luiz Laurino, nós tivemos na banca dele recentemente, né? Quando o Luiz Laurino traz o preço de mulheres escravas para a década anterior à lei do ventre livre e a década posterior à lei do ventre livre. Se você for ver no caso do Vale do Amazonas, o valor médio do preço dessas mulheres escravas, nos anos que seguem a lei do ventre livre, volta a subir. Porque as suas crianças começam a alcançar a idade de 8 anos, então elas se tornam mais atraentes. Ela não gera mais o escravo, mas gera o ingênuo. E o ingênuo torna-se, né? Quando você tem o fim da escravidão em 88, você tem aí mais de 400 mil ingênuos, né? Então, você vai pensar aí que há um mercado, né? Podemos dizer assim, para essa mão de obra dos ingênuos, que é uma mão de obra servil, né? E você pode, então, explorar essa mão de obra. Bom, aos 8 anos, o ingênuo poderia ser entregue ao Estado em troca de uma indenização. O Bruno comentou aqui conosco, o Walter também falou. Mas a definição do valor de 600 mil réis por ingênuo em títulos do governo, com juros de 6% ao ano, resgatáveis até 30 anos. Aí eu me pergunto, como é que eles definem esse valor de 600 mil réis? Como é que eles definem essa taxa de juros de 6% ao ano? Quais são as referências? Bom, o valor de crianças escravas no mercado da força de trabalho cativa para definir esse valor. Esse pessoal no parlamento não estão brincando, né? Gênios somos nós, né? Eles são muito experientes em matéria de política. Então, eles estão definindo, não estão chutando um número e não estão pensando valores a partir da referência de mercado, né? A definição do percentual de juros de 6% ao ano a partir da legislação e da prática de remuneração dos pequenos poupadores. Lembre-se que a lei que estabelece a Caixa Econômica no Rio de Janeiro, o pecúlio dos pobres, estabelecia a remuneração de 6% ao ano, ainda no início do século XIX. Né? E havia legislação sobre a dívida pública no Império que estabelecia a remuneração de 6% ao ano. Isso depois vai ser revisto na década de 1880, baixando a remuneração para 5% ao ano. Ou seja, havia referências na legislação para isso. Seria possível pensar como uma compensação ou proteção aos pequenos donos de escravos? É o que eu me pergunto. Porque quem é que tem interesse em entregar o filho da escrava até os 8 anos? Eu penso que é aquele que tem menos possibilidade de arriscar, né? E quem tem menos possibilidade de arriscar? O pequeno proprietário de escravos, né? E aí ele vai pensar, olha, se eu entregar esse pequeno, né, eu vou ter um que eu vou ter se botar o dinheiro na poupança, né, na Caixa, que é 6% ao ano, né? Quer dizer, pode ser que sim, pode ser que não. Quem foram os que fizeram a entrega, ainda que residual, dessas crianças ingênuas? Isso é uma questão interessante. Ou seja, a gente diz, pouquíssimos fazem a entrega, mas quem faz? Né? Bom, a liberdade do ventre da escrava depreciou o valor de mercado da mão de obra feminina escravizada. A perspectiva de exploração econômica dos ingênuos por 13 anos teria favorecido o valor de mercado da mãe dos ingênuos, ainda mais com as crianças acima de 8 anos. Já comentei isso, vou adiante. Né? Enfim, um outro ponto. Legislando sobre a obtenção da alforria, a Lei de 28 de setembro de 1871 estabeleceu o prazo máximo de prestação de serviço do liberto em troca da liberdade em 7 anos. Né? Então, passa a ter essa referência, que o liberto poderia negociar com o senhor sua alforria, mas o prazo limite para trabalhar seria 7 anos, né? Ou menos. Prazo de 7 anos, né? O prazo de 7 anos se fundamentava na experiência e história da escravidão, referência social construída na escravidão, é uma possibilidade para pensar. De onde eles tiraram que seria 7 anos, né? Pensar isso aí. O custeio da aplicabilidade ou aplicação da lei do ventre livre. Quem paga as custas da lei? Quem paga a lei? A lei, para ser execuível, tem um custo, né? A própria lei prevê, então, toda lei prevê o seu próprio orçamento.
né, para que torne-se exequível. Fonte de recursos, impostos e taxas sobre a propriedade escrava paga pelos senhores, cuja renda era oriunda da exploração da propriedade do cativo ou do trabalho do escravizado. Na obtenção da liberdade, o escravo devia também pagar pela alforria, em trabalho ou espécie. No final das contas, quem pagava o custo da liberdade ou o término da escravidão era o escravizado, né? Então, a lei botava as custas da lei, né? O custeio da lei nas costas do trabalhador escravizado, né? As visões de liberdade ou do liberto no mundo sem escravidão, nos termos da lei de 28 de setembro de 1871. Primeira coisa, a lei do ventre livre estabiliza a escravidão, mas também pensa o futuro do liberto. Então, ela diz claramente qual é a liberdade que queremos, qual é o liberto que queremos, né? Josenildo, eu não estou lendo o chat, quando faltar o meu tempo, aí tu pode me avisar pelo microfone, por favor. 4 minutos. Ok, obrigado. Então, já estou terminando. Então, as visões de liberdade ou do liberto no mundo sem escravidão, nos termos da lei de 28 de setembro de 1871. A liberdade não seria para todos. Quem merecia? A liberdade seria para todos que nascessem do ventre da escrava. Mas esses teriam até os 21 anos para serem educados para a liberdade. Mas em relação aos que já eram escravizados, a liberdade seria para todos? Não, não seria para todos, nos termos da lei, né? Quem merecia a liberdade? Né? O escravo morigerado, com família, obediente e socialmente humilde e dependente. Esse era o que merecia a liberdade. E é aquilo que orienta a ação do Fundo de Emancipação e vai orientar a ação para a concessão das alforrias. Tanto que lá na legislação que regulamenta o Fundo de Emancipação está muito claro o juízo moral dos senhores sobre os escravos, a aptidão para o trabalho, né? Se o escravo é fujão, ele não pode estar na matrícula, e assim por diante. Enfim, fechando aqui a minha fala, a conta que não fechou. E por que a lei do ventre livre, eu digo que foi uma conta que não fechou, né? Porque ela não conseguiu ser aquilo que foi pensado, como já falado anteriormente pelos colegas, muito bem, não conseguiu ser a Lei Áurea, não conseguiu ser a lei que ia resolver o problema da escravidão no Brasil. Porque a resiliência e resistência escrava minaram os termos da lei de 28 de setembro de 71. O abolicionismo da década de 80, do qual participavam escravos, libertos e demais segmentos das Talvez a net dele tenha caído. Na crítica à lei do ventre livre, minaram igualmente seus termos de ações aqui na nossa mesa. E obrigado pelo tempo. Ok, queridos, eu em nome dos organizadores, agradecemos, eu e o Roberto agradecemos. Bom, agora vamos dar a segunda sessão, que são as perguntas, né, o diálogo com os expositores da mesa. Nós já temos aqui algumas questões. Eu anotei aqui, Roberto, não sei se você tem outras, e aqui já forma um bloco, que é de Antônio Gabriel, Sônia Viana do Nascimento e Núbia Sotini. Eu não sei se você anotou outros, Roberta. Anotei esses 3 também. Então, sim, Roberta, acho que você pode ler as perguntas. Claro que os professores já viram, mas não sei se todos viram. Então, a gente lê as perguntas e para quem ela foi direcionada, aí a mesa se posiciona, ok? Ok. Então tá, Roberta. Tá, então. A primeira pergunta foi uma pergunta direcionada ao professor Walter Fraga, que inclusive ele respondeu no chat. Mas eu acho que é interessante ler e ele poder falar, né? Porque aí dá acesso para mais pessoas ouvirem, nem todo mundo fica acompanhando aqui o chat. Então, a primeira pergunta, do Antônio Gabriel Barros. Professor Walter,
Parabéns e obrigado por sua apresentação. Você comentou sobre a classe dos senhores e as formas como se posicionavam diante da nova lei para garantir seus próprios interesses em relação à escravidão. Essa classe seria composta apenas por grandes proprietários de escravos e engenhos? Além disso, é possível traçar quais são os perfis e como se portaram os pequenos proprietários de escravos nos meios urbanos da Bahia, diante do cenário em torno da lei do ventre livre? Apresentado, né? Ele está perguntando. E, então, essa foi a primeira pergunta. A gente passa para o professor Walter responder, assim, ou faço todas? A gente, como eu tinha falado, a gente faz em bloco. Né? Tem mais a pergunta que... Está tendo uma intervenção, eu não sei de quem. Tem a pergunta da Sônia. Eu vou ler aqui, tá, Roberto? Tá. Também para o professor Fraga, mas os colegas podem comentar, se quiser. Está tendo uma intervenção. Bom, a pergunta... Roberta, leia você aí, porque eu não estou conseguindo aqui. Está tendo uma intervenção no meu microfone, não sei o que é. Tá. É a pergunta da Sônia, né? A pergunta da Sônia. Professor Walter Fraga, no que diz respeito à mudança de concepção senhorial acerca da possibilidade de sobrevida da escravidão, como essa mudança ocorria nas relações de trabalho dos escravos? Essa é a segunda pergunta da Sônia, também direcionada para o professor Walter Fraga, mas que eu acho que os três professores podem também falar, se quiserem. E aí eu já vou passar para a terceira, né? A terceira pergunta, que é a pergunta da Núbia. Tenho uma dúvida. Fica à disposição daquele que se sente confortável em respondê-la. De que modo os estudos de gênero podem contribuir para uma reflexão sobre as violências de gênero que mulheres mães escravizadas sofriam em virtude do parto secto ventrem? A lei, apesar de no papel garantir uma possível liberdade, também pode ser interpretada como um espaço de violência ao corpo útero da mulher escravizada, seja em uma tentativa de reprodução da mão de obra cativa, quanto na manutenção de obtenção de lucro senhorial, como é o caso do trabalho das amas de leite? Essa é a terceira pergunta. Está sem voz, professor. Me lembrei. Enquanto isso, quem tiver perguntas, pode colocar no chat ou depois fazer direto, tá? E a gente vai lendo aqui as que forem colocadas no chat. À vontade. Apareceu mais uma... A gente deixa para o próximo bloco. Tá ok, então. A gente vai passar, então, né, a palavra para os professores e as perguntas que aparecerem, a gente lê na próxima roda. Ok? Tá sem... Walter, Então, desculpa aí. Vou começar aqui pelas perguntas do Antônio, sobre pequenos e grandes em relação à lei. Eu acho que a exposição de Maia foi muito esclarecedora com relação aos impactos da lei em relação aos grandes e pequenos, né? Senhores. Eu acho que foi muito interessante. E faz a gente pensar um monte de coisa, né? Primeira questão mesmo de quem é que podia, né, sustentar ou garantir essa criação dos engenos, né, até chegar aos 8 anos, né?
E, a partir daí, começar a ganhar em cima do serviço do engenho até os 21 anos, né? E a fala de Maia me fez pensar um monte de coisa, né? E que a lei, que tudo indica que realmente ela foi mais favorável, né? Ou ela pensou mais no lado dos grandes proprietários, né? Porque imagino que o pequeno, para sustentar uma criança, né? E garantir a sobrevivência, né? As condições de vida do engenho até os 8 anos era mais complicado do que para um grande proprietário, né? Se bem que depois de 1871, cada vez mais ficou a propriedade escrava, ela cada vez mais se concentrou nos grandes, né? Então, talvez a lei respondia muito mais aos interesses dos grandes do que dos pequenos, né? Mas eu creio que essa questão do... E colocava questões diferentes, né? Tanto para os grandes quanto para os pequenos. Agora, eu acho que também aí a lei termina desencadeando também uma disputa, né? Entre os senhores, né? Quem é que tinha mais poder político para inserir seus escravos no fundo de emancipação, né? Aquele que tinha mais poder político de justificar porque não havia matriculado o escravo na lista de matrículas, né? Então, há uma disputa aí que se estabelece no plano da classe senhorial também, né? Embora essa classe senhorial dos pequenos e médios ela tenha tendido a diminuir, né, com o tempo, né? Com relação à pergunta de Sônia, né? Como a lei atuou nas relações de trabalho, né? Eu acho que tem um aspecto da lei que veio assim como parte daquilo que a gente poderia colocar na conta da imprevisibilidade, né? Naquilo que os legisladores pensaram, mas o que aconteceu na prática, né, foi algo absolutamente novo e imprevisível, né? Então, eu acho que a lei ela terminou criando expectativas e que iam além daquilo que a lei permitia, né? Então, você percebe que depois de 1871, pelo menos eu vi aqui no Recôncavo, né? Como os escravos eles começaram a rechaçar com maior ênfase a questão do castigo, né? A questão do sobretrabalho, né? Há uma tendência a reivindicar menor jornada de trabalho, né? Melhores formas de tratamento. Então, isso interfere nas relações, eu creio que sejam consequências imprevisíveis, né, da própria lei atuando nas relações de trabalho. A gente poderia ver nesse aspecto mais, vamos dizer assim, que está à margem da lei do que a lei terminou gerando como consequência, né? É isso, eu espero que eu tenha respondido, pelo menos em parte. Se alguém quiser também aí colocar mais algum aspecto, beleza, me ajudar aí na resposta. Maia e Bruno. Bom, e tem a questão da núbia, né? A Núbia está trazendo uma questão do gênero, né? Das relações de gênero, da condição da escravizada, né? Do ventre da escrava, no contexto da lei do ventre, se eu entendi bem, no contexto da lei do ventre livre. Isso aí tem sido objeto, inclusive, de alguns trabalhos da historiografia que tem justamente discutido essa questão. Inclusive, um dos recortes, né, que nós temos é justamente aquele que trata da questão da maternidade escrava,
né? E na maternidade escrava anterior à lei de 71 e no posterior à lei de 71. E que implicações isso traria? E isso remeteria também àquela discussão, né? Qual é o interesse dos senhores, anteriormente à lei de 71, no zelo pela gravidez das suas escravas, considerando que desde 1150 você não tem mais o tráfico. A historiografia aponta que há uma melhora no tratamento, porque passa a ter uma valorização do rebento da escrava, né? Inclusive, há uma discussão para reprodução endógena da escravidão, né? A partir desse momento. No Brasil, ou em algumas áreas, pelo menos, se aponta isso, embora ainda é um campo de estudo em aberto. E também você vai pensar que, a partir de 71, haveria uma perda do interesse dos senhores pelos filhos das escravas, porque passava a ser o ventre da escrava livre, né? Haveria a perda de interesse dos senhores? Eu creio que não, porque o senhor que se desinteressa pelo filho livre da escrava está abrindo mão da possibilidade de explorar por 13 anos, né, e ganhar com isso, né, o trabalho servil, né, do filho de sua escrava, e que ele sabia que poderia agregar valor à sua escrava. Eu creio que eu creio que você possa ganhar na transação da escrava, você possa ganhar valor, né, justamente se ela tiver filhos ingênuos, principalmente acima de 8 anos, né, porque quando ela vem junto com o filho, né, antes dos 12, porque depois dos 12 você pode separar, mas entre 8 e 12 você tem aí um tempo para negociar essa escrava junto com o seu filho. Então, não necessariamente haveria o desinteresse, né, com o filho da escrava. Além de que isso também implicava em relações tensas ou não dentro das relações da escravidão. Eu não sei se entendi bem essa questão, né, mas eu acho que é um campo que ainda requer estudos. Eu acho que sim. Eu acho que ainda há muito o que dizer sobre a mulher escravizada, inclusive até mesmo pensar o lugar dessa mulher na economia escrava, porque muito do que se escreveu sobre a mulher escravizada é muito para o ambiente urbano, né? Ela como doméstica, como vendedora de comida na rua, em prostituição. Mas e o lugar dessa mulher escrava como trabalhadora rural escravizada, né? Ou seja, dependendo do meio rural, qual é a sua importância? Porque a gente tende a enfatizar a importância do homem escravizado como trabalhador rural, é ele que importa, né? A mulher escravizada no mundo rural parece que tem um papel menor, né? Ou importa menos, né? E eu não subscrevo isso tanto assim, não. Eu acho que, dependendo da localização, dependendo do ambiente, aí você vai ver em propriedades do Pará do século XIX, nos inventários, uma grande presença de mulheres escravas. Eu acho que elas têm um papel econômico nessas propriedades rurais que não é desprezível. A mesma coisa, crianças, né, escravizadas, que também o trabalho infantil era algo comum, seja para crianças pobres ou escravas, né? Então, elas tinham também sua inserção no mercado, tanto rural como urbano. Então, eu queria só comentar isso. A partir daquela pergunta, os colegas talvez queiram complementar. Eu posso só fazer uma breve complemento à resposta do José Maia? É coisa bem rápida, viu, Josenildo? Eu sei que a gente tem que controlar o tempo. Claro. É sobre a pergunta da Núbia, e é muito interessante de fato mesmo, né? Como o papel da mulher pós-lei do ventre livre pode ser também potencialmente explorado pelos senhores de escravos, né? Nesse sentido que você pergunta se aumenta a violência. Agora, se aumenta a violência com maus tratos, eu já não tenho material empírico suficiente para te responder. Mas que aumenta no sentido de você explorar o potencial reprodutivo da mulher,
aí eu já consigo trazer algumas informações. Então, eu fui dar uma buscada aqui rapidinho, né, no que eu tenho feito. Se a gente pega, vou dar só um único exemplo, tá? O Manuel de Aguiar Valim era um dos maiores proprietários de escravos do Império do Brasil. Quando ele morreu, ele tinha mais de 500 escravos, né? Mas na matrícula de escravos dele, a matrícula de 72, desculpa, ele tinha 436 escravos, né? Então, assim, olha só, desses 476 escravos, algo em torno de 35% tinham nascido na propriedade dele, né? Logo depois, então, entre a lei do ventre livre e a morte dele, entre 1871 e 1878, só para você ter uma ideia, nasceram 92 crianças na propriedade desse sujeito. Então, havia, sim, essa perspectiva de explorar o potencial reprodutivo das mulheres escravas, porque isso garantia uma reposição de mão de obra a médio e longo prazo para esses senhores. Ok, Bruno, muito obrigado. Querido, é o seguinte, sei que é chato essa coisa de controle do tempo, mas nós temos apenas 15 minutos e tem aqui duas questões e o Vitor Hugo se manifestou interessado em fazer pergunta. Então, assim, eu vou permitir que ele faça agora, né, ainda nesse tempo de 15 minutos, tá? As perguntas e as respostas. Roberta, acho que a gente combina, né? Tem Vitor Hugo, Leandro e Oscar de La Torre Cueva. Vitor Hugo, pode perguntar. Olá, boa tarde, vocês me escutam bem? Bem, eu vou fazer uma pergunta, uma específica para cada apresentador e uma geral para os três, vamos dizer assim, tudo bem? A primeira, então, na ordem, vai para o professor Walter Fraga. O professor mencionou que, em relação às tutelas, que, em larga medida, esses processos em relação aos ingênuos, eles eram baseados na lei do ventre livre. O que eu também encontro aqui para Belém, né, muitos casos de ex-senhores que se apropriam da lei para manter os ingênuos. Só que o senhor mencionou também que, em certa medida, essa designação de que, a partir da lei do ventre livre, os menores ingênuos ficariam em poder dos senhores até os 21 anos, o senhor mencionou que seria uma espécie de tutela. Só que, no caso, como eu estudo também menores ingênuos e menores livres, o que para Belém eu percebi foi que, na verdade, a tutela ela tem que ser um encargo, ela tem que ser solicitada. Então, por exemplo, por isso que os ex-senhores eles também têm que dar entrada na tutela do ex-ingênuo, no caso. E aí também entra um outro caso, porque quando sai do direito, quando sai das margens da lei do ventre livre, as libertas elas entram no direito comum. E como em larga medida elas são mães solteiras, elas basicamente é negada a maternidade para elas, em larga medida. Então elas acabam, os filhos acabam ou ficando com os ex-senhores, ou só quando é realmente muito explícito que, por exemplo, um menor tem 5 anos, e no caso a mãe tem direito de levar consigo, ele que o juiz dos órfãos ele concede, vamos dizer assim. Então, a pergunta seria para o senhor seria se de fato o senhor diz que há uma tutela por trás, ou se, vamos dizer assim, há esse imbricamento a partir da liberdade dos ingênuos, entre aspas, porque, teoricamente, eles são livres, né? Aí, uma questão agora para o professor Bruno. Assim, só mencionando rapidamente, que tu estava falando do significado dos ingênuos. E aí, só que é sempre interessante lembrar que a palavra ingênuo, ela não vem no texto da lei, né? Então, no texto da lei aparece só livres. Então, em teoria, todo aquele debate que veio do Conselho de Estado, de que se deveria evitar, que eles chamavam de termos dúbios, tudo isso acabou se efetivando, porque da feita que você fala que eles são livres, você não especifica se são libertos ou ingênuos, então fica uma coisa em aberto, né? E aí,
especificamente essa situação dos engenhos, elas acabam modificando em 85. E aí, você falou dessa petição que teve de Taubaté, né? E aí eu fiquei pensando se, de repente, não seria essa cláusula da lei do sexagenário em relação aos engenhos, não teria sido, em certa medida, um sobrepeso para essa petição. Porque em 85, então, se faz o prognóstico de que, em caso de abolição futura, os engenhos não teriam mais obrigatoriedade de prestar serviços para os senhores. Então, por exemplo, toda essa questão, ela, entre aspas, ela é resolvida em 85 em relação aos engenhos, em relação, pelo menos, a esse prognóstico de utilização dos trabalhos futuros dele. E aí, essa pergunta, se essa petição, de repente, também não tem nesse caso dos engenhos, nessa cessação de prestação de serviço, uma questão importante. E aí, para o professor Maia, em relação a essa estabilidade da escravidão que o senhor estava comentando, eu queria lhe perguntar se o senhor considera, e aqui também é uma questão que eu gostaria que, se possível, rapidamente os outros participantes também mencionassem um pouco, porque eu identifico que também a lei do ventre livre teve como consequência, além dessa estabilidade da escravidão, ela precipitou outras formas de trabalho compulsório. No caso específico que eu estudei, foi de menores, de crianças, ingênuas e livres pobres. Mas eu gostaria de saber se vocês concordam com essa assertiva de que outras formas de trabalho compulsório também foram precipitadas a partir da lei do ventre livre. É isso, obrigado. A pergunta do Leandro é a seguinte: é possível uma leitura de alguns expedientes da lei do ventre livre, como os contratos de locação de serviços atrelados à compra de alforria, como forma de sujeição e dependência dos egressos da escravidão? Isso é para o professor Fraga, novamente. O Della Torre faz uma pergunta para o Maia. Ele diz assim: Maia, a partir da imprensa, quais fontes você achou as mais úteis para perseguir os contornos do projeto senhorial durante as discussões sobre a lei de 1871? Temos uma documentação mais ou menos completa das discussões parlamentares? E ele tem uma terceira pergunta, acho que é geral. Gostaria também de perguntar sobre um potencial recorte regional na discussão sobre o ventre livre. O Pará era a única província imperial absorvendo mais do que perdendo trabalhadores escravizados fora do Sudeste cafeiro. Isso quer dizer que as discussões regionais em torno da lei tomaria contornos diferentes do que, por exemplo, na Bahia ou em Recife, que perdiam população cativa para o Sudeste, ou na prática vocês não acreditam em grandes diferenças? E aqui encerra as questões e o nosso tempo, 10 minutos, com um descontinho aí de mais 5, né? Porque tem as outras atividades. Eu posso começar? Pode, Walter, por favor. Sim. Tá. Então, a pergunta de Vitor Hugo. Só tem pergunta bastante que vale tese, né? Essas duas do Vitor Hugo, principalmente, meu Deus do céu. Mas, justamente, Vitor Hugo, eu acho que eu usei o termo errado ou não apropriado para falar dessa ligação do ingênuo até os 21 anos, né? Ou depois dos 8 anos de idade, né? Aos senhores. Mas o que eu queria colocar é como depois, né? Porque existe uma legislação específica da tutela, né? E ela é cada vez mais buscada, né? Depois de 88, né? Uma das questões que eu observei é que uma parte desses tutelados, né? Depois de 88, eram crianças, meninos e meninas, de ventre livre, entendeu? Então, há uma disputa aí que ocorre depois do 13 de maio, né? Envolvendo senhores e famílias, né? Pais e mães, ou até avós, né?
em torno de quem ficaria responsável pelas crianças, né? E muitas dessas crianças vinham da condição de ingênuos, né? E é um campo de disputa, né, que envolve também ex-abolicionistas, né? A militância abolicionista, em grande parte, ela se alimentou ou se redimensionou aí depois de 88 nessas questões envolvendo menores ainda sob o controle, né, de ex-senhores, né? Foi nessa questão que eu acho que esse é um tema que merece também, já existem muitos estudos sobre tutelas, né? Mas eu acho que seria interessante aprofundar, né, nessa dimensão da relação dos senhores com as famílias dos escravos, né? E a gente tem que observar o seguinte: o controle dos menores implicava também, por tabela, no controle dos pais e das mães, né? Que ficariam atrelados também às propriedades, né? Então, não era só o controle, né, dos menores, era também a ideia de que era possível também manter uma autoridade senhorial sobre os pais e mães, né? Sobre a família, né? É isso. A segunda questão é se a lei do ventre livre teve como consequência novas formas de trabalho compulsório. Eu acho que sim, né? Acho que as leis de locação de serviços, né, elas vieram nessa esteira aí, dessa tentativa dos senhores de abranger não só os ingênuos, como também os libertos, né? E oferecer uma saída, né, possível para essa pressão que vinha também das populações libertas, né? Então, eu acho que sim. Tem uma outra questão que alguém fez, Josenildo, professor Josenildo. Quem foi? Eu não anotei aqui. Estou ouvindo. Que eu desligo o microfone e me esqueço de ligar. Acho que foi Núbia, né, que fez uma pergunta. Leandro Freitas. É possível uma leitura de alguns expedientes da lei do ventre livre, como os contratos de locação de serviços atrelados à compra de alforria, como forma de sujeição e dependência dos egressos da escravidão? Essa é a pergunta do Leandro. Né? E tem do Oscar também, né? Mas essa é do Oscar para Maia. Não sei se Maia anotou. Quer que eu leia, Maia? Ok. Eu creio que sim, que essas novas formas de sujeição que ocorrem, né, tanto na área rural quanto na área urbana também. Eu já falei essas leis de locação de serviços que dispunham sobre jornada de trabalho, né, remuneração, né, então tempo de serviço, né, são todas leis forjadas dentro dessa ideia de que era necessário redimensionar, né, essas relações de trabalho, e que vem na esteira da lei do ventre livre, com certeza, né? É isso. Oi, Josenildo, posso falar? Pode, claro. Bom, só aproveitar a questão uma coisa que eu deixei de falar, pelo nosso tempo, né? A questão das tutelas e a lei do ventre livre, os ingênuos, me baseando justamente na dissertação do Vitor Hugo e na dissertação do Marcelo Lobo. Eles trazem no caso do Pará, eles trazem, né, ao longo do tempo, ainda na escravidão e pós-88, o número de tutelas. E é isso que o Walter coloca, né? Que eles também já colocavam, que aí, a partir de 88 cresce muito o número de tutelas, mas se você observar, tem um crescimento anterior,
não tão grande como após 88, mas tem um crescimento anterior a partir de 85, entre 85 e 88, com a lei dos sexagenários, porque a lei dos sexagenários, por um lado, vai dizer alguma coisa, né, que quando terminar a escravidão vai terminar a obrigação dos ingênuos, né, se não me engano. E começa a fazer água a escravidão, né? E aí o pessoal começa a correr antes mesmo de 88 para fazer tutela dos ingênuos, antes do... Por quê? Porque o cara não queria arriscar, né, perder. E aí mostra a importância disso. Esse é um aspecto, só para complementar aí a fala do Walter. Em relação à primeira pergunta do Oscar, o Oscar faz 2 perguntas. Obrigado, Oscar. Eu acho que essa, em relação ao debate dos senhores, inclusive o Bruno, que está aqui conosco na mesa, acho que pode até responder com mais propriedade, que estudou a matéria mais afinco, né, sobre essa discussão, mas eu vejo isso para além da imprensa, mas você tem as atas do Conselho de Estado, a partir de 65, 66, que vai discutir o projeto de lei do ventre livre, e você vai ter as atas, né, os anais da Câmara dos Deputados e do Senado. Ambos estão disponíveis na biblioteca da Câmara dos Deputados e na biblioteca do Senado, né, para download, consulta, e lá tem todo o debate em torno das 2 leis, né? Gostaria de ter falado um pouco mais sobre elas, né? Depois poderá olhar, né, o que aparece nos debates das assembleias provinciais, embora não coubesse a elas decidir nada sobre a matéria, mas será que alguém comentava alguma coisa? A gente fica se perguntando, né, sobre isso, aí além das manifestações. Então, mas acho que esse pode ser um caminho, e o Bruno pode até completar aqui e corrigir se for o caso. Bom, em relação a essa questão que o Oscar fala do tráfico interprovincial, né, de fato, o Pará ele não perde escravos, ele tem alguma liquidez ainda que pequena no tráfico interprovincial de escravos, né, ele se favorece no mercado regional. Luiz Laurino, na sua tese de doutorado recentemente, inclusive aponta muito bem isso também, né, além de outros trabalhos. E isso é uma questão interessante, pensar a importância, então, dos ingênuos e relacionar isso com a lei do ventre livre. Porque acredito que, para províncias que têm uma perda maior, né, de escravos para o Sudeste cafeeiro, a lei do ventre livre talvez tenha tido pesos diferenciados. É uma questão a se perguntar em relação a essa questão que o Oscar traz para nós, né? Ou seja, como é que cada uma dessas áreas vão pensar essa questão aí, tá? Mas eu acho que é uma questão que vale investigar. Bom, vou comentar apenas isso, José Nilton. Ok, posso... Maia. Bruno, claro, pode? Temos 2 minutos, né, José Nilton? Vou tentar ser o mais breve possível, tá? Vitor Hugo, sim, não, de fato, é isso mesmo, né? É suprimido o termo de ingênuo, mas só para tentar colocar ordem na sequência, quando chega os 5 projetos do Pimenta Bueno no Conselho de Estado, chegava dizendo que esses escravos que nasceriam seriam tidos por libertos, e aí muda totalmente o direito, né? E aí no Conselho de Estado, o Nabuco de Araújo, que foi o redator em 67, mas a gente também não pode esquecer que em 68 o Conselho de Estado também deliberou muito sobre isso. E o que o Nabuco de Araújo fez entre 67 e 68 foi substituir a condição de liberto por condição de ingênuo. Claro que, poxa, o Muritiba, por exemplo, foi quem mais se colocou contra a essa questão, né? Mesmo assim, quando o projeto sai do Conselho de Estado, é aí que a gente perde o lapso, né? Porque a Guerra do Paraguai se acelera e tem a necessidade de pôr fim nela, põe, de certo modo, como que um ponto de espera naqueles anúncios que o governo estava fazendo nas falas do trono sobre como resolver, né, que iria levar ao parlamento essa opinião do governo, né, de proposta de liberdade. Ora, mas quando chega na Câmara dos Deputados, é exatamente aquilo que o Nabuco de Araújo escreveu. Ingênuos.
O que eles fizeram na comissão especial foi exatamente fazer o quê? Suprimir ingênuo e colocar livre. O que na prática, segundo a comissão especial, dava na mesma coisa. Tá? Agora, não tem relação àquele movimento que eu trouxe para vocês de Taubaté, porque com o que você falou de 85, porque o movimento de Taubaté foi em 84. É logo quando começa a se discutir, né, quando Dantas leva a questão ao parlamento e começa toda a discussão. Então, assim que o Dantas levanta a bola de liberdade de sexagenários, os senhores de escravos já vão com tudo contra essa medida. Tá legal, Vitor Hugo? Sobre o Maia, tá certinho as fontes, né? É isso mesmo, Conselho de Estado, 67, 68, Parlamento, Câmara dos Deputados e Senado. A gente pode pensar também a Câmara dos Deputados para o ano de 1870, não só 1871. E eu acho que seria muito bacana alguém fazer um trabalho assim, falo aqui para o Centro-Sul, tá, pessoal? Região do Vale do Paraíba, né? Um trabalho mais detido sobre o papel da imprensa nesse momento. Eu acho que a gente ainda não tem, a gente tem para depois. Tem para antes, tem para depois, mas não para o ventre livre. Eu acho que teria um grande ganho. E agora, sim, 30 segundos, porque já estouramos o tempo. Eu acho que, de fato, é possível falar, Oscar, de uma regionalização, né, sobre o ventre livre, e certamente as áreas com maior concentração de escravo, elas se colocaram de um modo mais ferrenho contra a medida, mas essas mesmas áreas que se colocaram contra a medida, quando entenderam o que ela queria dizer, passaram a defendê-la, né? E aí a gente vê toda essa expressão de diversidade regional se refletindo na forma de atuação dos senhores de escravos ao longo da história do Brasil. É isso, fui o mais rápido possível, pessoal. Obrigado, Bruno. Roberta, querida, você pode fazer o encerramento da nossa sessão de hoje, mas aqui fica também, né, o meu muito obrigado, parabéns aos meus colegas, excelentes reflexões, que daqui, né, inúmeros trabalhos, né, inúmeras propostas são possíveis, né, meu muito obrigado a vocês. Roberta? Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim. E aqui tá uma chuva, um barulho. Quero agradecer, né, a ter participado dessa mesa, agradecer por estar compartilhando, né, tanto aprendizado, professor Josenildo, né, com quem eu compartilhei coordenação dessa mesa, agradecer ao professor Maia, professor Bruno, professor Walter Fraga, e agradecer todo mundo que ficou aí, né, que fez pergunta, que participou. A programação continua, né, no GPAN, a gente vai ter todo dia programação de mesas, de conferência, lançamento de livro. Então, é isso, boa tarde, e agradeço imensamente. Boas tardes. É breve. E não esqueça a frequência, até vou deixar a sala em aberto para mandarem a frequência, tá? Vou deixar uns 10 minutos. Aí, o público. Tá, vou deixar uns 10 minutos em aberto para fazerem isso. Valeu, Josenildo, Bruno, José Maia. Walter, um abraço Roberta, muito grande para ti, Walter. Beijão, viu? Para vocês. Vamos nos falando. Um abraço. Todos e todas que participaram, pelas perguntas também, massa. Obrigado.